Olá pessoal, meu nome é Edir Paixão, trabalho no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará. Estamos aqui na Pousada Beira-Mar, na Pedra do Xarel, em Cabo do Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, para falar sobre um tema extremamente relevante, a questão da automutilação e a sua prevenção, tá? Sabemos que vivemos tempos que, infelizmente, encontramos principalmente muitos jovens que se agridem, que se automutilam, tá? E a gente vive, eu queria ressaltar que a gente vive hoje um momento diferente, tá? Eu fui criado, né? Eu tenho 45 anos de idade e eu fui criado com uma infância muito diferente da que é atual. Eu brincava na rua, eu jogava, eu subia em árvores e tal, então eu estava o tempo todo ali exercendo atividades de educação física, tá? Os nossos jovens de hoje, em virtude, infelizmente, da violência, da pandemia, tá? E de tantas outras questões, vivem muitas vezes enclausurados, vivem aprisionados dentro das suas residências. O que é que lhes resta? Assistir televisão, né? Os canais abertos caírem em desuso. Nós temos hoje, tá? Os streamings, tá? Temos o YouTube. E aí, esse uso excessivo das telas, existem pesquisas científicas que vão mostrar que eles são prejudiciais à cognição, ao aprendizado, ao desenvolvimento, à sociabilização desses jovens. Muitos deles se encontram enclausurados nos seus quartos, tá? E isso é um problema. Por quê? Porque nós precisamos da atividade física para a liberação de substâncias do bem-estar, para o controle do nosso peso, para o nosso desenvolvimento psicomotor, tá? E aí, o que a gente recomenda? Que os pais possam investir em atividades ao ar livre, nas academias que sejam, nas escolinhas de esporte, na escola em que seu filho estuda, que ele possa estar envolvido com a atividade física, porque o nosso corpo foi feito para o movimento. Nós somos seres que evoluímos milhares de anos caçando, pescando, subindo numa árvore para pegar fruto, fugindo de um predador, né? Fazendo deslocamento para procurar água, outros locais. E aí depois a gente passou a se estabilizar, surgiram as cidades, nos tornamos sedentários. E essa evolução, ela teve um preço, tá? Nós chegamos ao ponto de hoje, né? Em muitos dos prédios onde as pessoas moram, não subir mais escadas, subir de elevador, tá? Antes, né, os primeiros carros que eu dirigia, tinha, tá, chamamos de manivela, né? Para girar, levantar, descer o vidro. Hoje a gente não faz mais isso, a gente aperta um botão. O vidro sobe e desce, você não gasta mais aquela caloria, né? Nós tínhamos um tipo de direção, quando você ia fazer uma baliza e estacionar o carro, você terminava suado, pingando. Hoje é a direção hidráulica, é com um dedo. Presta atenção no que eu vou dizer agora, em vez de passar a marcha, o câmbio, é o hidromático. Olha a que ponto nós chegamos. Estava eu no estado do Acre, ministrando um treinamento, estava com um colega do Corpo de Bombeiros, né? O Tenente Santiago, né? Do Corpo de Bombeiros do Acre. E aí eu estava de carona com ele parou o seu carro e disse: olha só, coronel, o que é que eu vou fazer agora? Ele parou o carro um pouquinho à frente de uma vaga, que é para fazer um estacionamento paralelo, chamado de baliza, tá? Ele digitou nos botões lá no computador do carro, o carro com seus sensores fez o cálculo, ele tirou as mãos da direção e o carro estacionou sozinho. Eu fiquei olhando aquela cena e eu disse: a que ponto chegamos? Eu não sei se eu te dou os parabéns ou não sei se eu te dou os pêsames, porque é muito bom que você possa ter um carro que faça isso por você, mas, por outro lado, eu vejo que nós precisamos da atividade física, nós precisamos fazer esforço, tá, físico. A gente tem um controle dentro de casa, né, que a gente antes levantava para fechar e ligar, desligar a televisão. Hoje é no controle. Hoje tem a Alexia, tá? Que você fala e ela vai fazendo, ligando as luzes. E eu fico me perguntando, né? A que ponto nós chegamos? Tinha um seriado, né? Tinha um desenho animado na minha época, eu acho que acredito que ainda existe hoje, chamado Os Jetsons, em que existiam teleconferência, né? Telemedicina, e nós vivemos isso hoje. Era como se fosse profético. Aquilo que eu vi na minha infância como sendo uma obra imaginária, né? Tá? Utópica, hoje é realidade. E os nossos filhos estão, tá, envoltos nesse tipo, tá, de situação, e eu queria chamar a atenção especificamente para uma coisa chamada videogames.
tá? Os videogames podem ser um grave problema. Eu queria citar um grande pesquisador chamado David Grossman, que é psicólogo, historiador, tenente-coronel, instrutor da Academia de West Point. Ele vai dizer que os videogames são um grande problema para a violência difusa e autodirigida, principalmente os videogames que ensinam a matar outros seres humanos. Nós temos, infelizmente, vários casos de atiradores em massa nos Estados Unidos e muitos desses são jovens que atuam nas suas escolas, tá? Como uma reação a um bullying, a um sofrimento que viveu naqueles lugares e que foram condicionados a atirar através de videogames que são hiperrealistas, não são realistas, são hiperrealistas, tá? Que fique bem claro que o videogame em si, ele pode ser até positivo, porque a gente sabe que tem médicos hoje que operam à distância. Existem pilotos de avião que trabalham com simuladores, que são praticamente videogames também hiperrealistas. Existem policiais que atiram, tá, com esses simuladores. Mas quando isso é utilizado de forma irresponsável, sem acompanhamento, tá, com crianças e adolescentes que não têm a maturidade para entender isso, isso pode ser desastroso, né? Que haja um acompanhamento, que haja uma limitação, tá? E que se possa utilizar para o bem, como hoje nós temos o Kinect, nós temos o videogame na qual você pode dançar, se exercitar, jogar ping-pong, e aí você está se movimentando com um aparelho, tá, eletrônico, né? Que a gente possa, né, tentar encontrar um ponto de equilíbrio nesse uso, tá? Encontrando esse ponto de equilíbrio e, sempre que puder, fazer realmente a atividade ao ar livre, né? A prática dos esportes com os nossos jovens. Se nós encontrarmos os nossos jovens enclausurados, adictos, tá, a esses jogos, à internet, e se observavam marca nos corpos dele, isso pode ser um sinal de autoagressão, tá? A autoagressão, muitas vezes, ela é uma transferência de dor. Está doendo tanto psicologicamente, está doendo tanto emocionalmente, que esse jovem ele transfere essa dor para o corpo. Olha, quando começa a doer aqui, quando eu corto, quando eu agrido, eu esqueço a dor psicológica ou emocional, tá? Essa autoagressão ela pode ser autopunição, tá? Ela pode ser o jovem, né, num processo de culpa, se punindo. E existem outras explicações para essa autoagressão, para essa automutilação. O certo é que ela pode ser um passo para algo mais grave, que é a autoagressão, a automutilação intencional de autoextermínio, de suicídio, tá? Portanto, devemos preveni-la de uma forma geral, devemos procurar interagir, comunicar, ter aquele tempo, né, de qualidade com os nossos jovens, tá? De deixar esses celulares de lado, esses aparelhos, essas telas, de jantar, de praticar exercício ao ar livre, atividades, tá? Em casas de praia ou em clubes, que possam promover essa atividade física, essa comunicação, para que nós possamos ter um equilíbrio em tempos tão difíceis em que vivemos. Não declaramos de forma alguma que é fácil, mas é necessário, é fundamental para o nosso bem, o bem dos nossos jovens, das nossas crianças. Se você tem necessidade de ajuda ou quer indicar para alguém, reforçamos o telefone 188 do Centro de Valorização da Vida, 192 do SAMU, 190 da Polícia e 193 do Corpo de Bombeiros. Saibam, suicídios são evitáveis, né? A violência é prevenível. Nós, somente conhecendo, podemos, enfim, trabalhar e atuar para prevenir. Muito obrigado pela sua atenção.